Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live especial sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Meu nome é Fred Guedini, sou jornalista e faço parte da coordenação executiva da Rede Democracia e Direitos Humanos, a Rede D. Teremos logo mais uma conversa essencial e esclarecedora sobre um tema muito importante que tem provocado a disputa entre parte dos deputados e senadores, principalmente do Centrão, e o Poder Executivo. Mas, afinal, de quem é o Orçamento Geral da União? É feito com dinheiro arrecadado de todos os contribuintes, de toda a economia do país, e é administrado diretamente pelo Poder Executivo, embora o Legislativo tenha o poder de emendar e propor modificações. Ocorre que uma parte dos deputados e senadores quer definir, entre outras coisas, quando o Executivo deve pagar suas emendas, as famosas emendas parlamentares, o que fere a própria Constituição Federal. Por isso, a Rede D e vários parceiros nós criamos um manifesto, fizemos um manifesto que pretendemos entregar ao presidente do Senado proximamente, e esse manifesto está aberto à adesão, seja das pessoas, dos cidadãos e cidadãs, seja das organizações, né? Depois nós vamos exibir aqui, embaixo da tela, o link para vocês poderem acessar o manifesto e assinar, inclusive porque ele está numa página do Google, tá certo? Bom, mas voltando ao tema, é um tema complexo e o que podemos dizer é que as pessoas que falarão aqui, as economistas Clara Marinho e Liana Carleial, vão nos ajudar a compreender melhor essas complexidades. Então, eu vou chamar primeiro a Clara Marinho, que é doutoranda em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, é mestre em Desenvolvimento pela... Bem-vinda, Clara, muito bem-vinda. É mestre em Desenvolvimento pela Unicamp, graduada em Administração pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Neste ano, ela é professora visitante do Instituto de Economia da Unicamp, com a disciplina Orçamento, Políticas Públicas e Desigualdades. E bota desigualdade nesse nosso país, né, Clara? Entre 2013 e 2017, ela foi analista de políticas sociais na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e, desde 2017, é analista de Planejamento e Orçamento do Governo Federal. Em 2023, ela foi coordenadora geral de temas transversais e investimentos plurianuais na Secretaria de Orçamento Federal. Clara Marinho tem experiência em relações intergovernamentais, avaliação de políticas públicas e na quantificação de gastos para públicos específicos, além de ter sido co-idealizadora da iniciativa Elas no Orçamento. Então, bem-vinda, Clara. Agora eu vou apresentar a economista Liana Carleial, que é professora titular aposentada da Universidade Federal do Paraná. Liana, muito bem-vinda. Obrigada. Ela acompanha a atual diretoria do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, CICEP, e é filiada à Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a ABED. Atualmente é pesquisadora do Núcleo de Direito Cooperativo e Cidadania da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Muito bem-vinda, Liana. E para mediar essa conversa, né, nós convidamos a Carolina Rocha, que é vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, o Corecon-MG. Bem-vinda, Carolina. Mestre em Economia pela Universidade Federal de Alfenas, Unifal, Minas Gerais, com graduação em Ciências Econômicas pela PUC, Minas Gerais. Carolina Rocha tem experiência na área de economia com ênfase em história e desenvolvimento econômico. Atua principalmente nos temas da indústria, processo de modernização regional de Minas Gerais,
e análise dos censos industriais na primeira metade do século XX. Ela trabalha com planejamento financeiro no setor de comunicação. Muito bem, o encerramento será feito pelo economista e professor da Universidade Federal da Bahia, UFBA, novamente, Adroaldo Quintela. Adroaldo é sócio fundador da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia e diretor executivo do Instituto Desenvolvimento Sustentável do Nordeste Brasileiro, o IDENE, e representa o IDENE na Rede Democracia e Direitos Humanos. Bem-vindo, Adroaldo. Passo agora a palavra a Carolina Rocha para conduzir a live. Obrigado e tenham todas uma excelente atividade. Boa noite a todos que estão também nos acompanhando, né, online. É muito importante, né, pessoal, esse tema de hoje. Hoje eu estou aqui representando o Corecon MG. Pedimos a todos e todas a participação. Nos enviem perguntas, né, através do chat. A gente vai ter um tempinho aí para responder cada uma. Não vai dar tempo de responder todas, mas a gente vai priorizar aqui. Coloquem também, pessoal, no comentário o e-mail de vocês, que caso não dê tempo, a gente pode, né, depois, posteriormente, a Liana e a Clara fazer a gentileza de entrar em contato com a pessoa para estar respondendo. Vou passar, então, a palavra para a Clara, tá? Que vai ter 15 minutos, cada pessoa vai ter 15 minutos para estar fazendo a sua apresentação. Muito obrigada a presença de todas e todos. Boa noite, pessoal. Para mim é uma honra e alegria estar aqui discutindo orçamento público. O orçamento é uma peça fundamental da nossa democracia, né? Expressa monetariamente o nosso conflito distributivo. Nós somos um país profundamente desigual, que foi colocando na Constituição de 1988 os elementos para a reversão dessa desigualdade, né? Então, é lá que estão todos os direitos, o direito à saúde, direito à assistência social, direito a uma renda básica de cidadania, né? A Constituição foi se reformando para acolher, né, a progressividade de direitos. Então, é sempre muito bom trazer esse tema para o debate, porque orçamento público não é exatamente um tema simples, né, de ser compreendido, ele não é exatamente palatável, embora a gente compreenda os seus efeitos, né? Então, a gente sabe, né, quando reduz o recurso na saúde, que a gente tem uma dificuldade, né, para universalizar os seus serviços, mas a gente sabe também, né, que quando, por exemplo, se expandem os recursos em educação, a gente tem direito a uma educação de qualidade, né, tanto as crianças como adolescentes e adultos que usufruem do sistema educacional. Então, tem uma linguagem técnica, né, que é principalmente executada por profissionais associados ao orçamento que impedem, né, a sua decodificação imediata. Mas, enfim, eu vou trazer as ponderações sobre orçamento público, muito baseada na experiência que eu tenho como analista de planejamento e orçamento e como, né, que tipo de reflexão tem acontecido, né, na nossa Associação de Servidores Públicos, a SECOR, que é a Associação dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento Federal. Então, novamente, ponderando, né, a criação de instrumentos de planejamento e orçamento na Constituição de 88, a inscrição desses instrumentos é uma conquista democrática, né? Nós passamos os anos anteriores sem discutir o orçamento, né, sem os parlamentares fazerem uma apreciação crítica da peça. Então, essa divisão de tarefas em que o Poder Executivo elabora, o Poder Legislativo examina e faz a sua aprovação, é um processo político né, que informa a vitalidade das democracias. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, né? A peça, né, o plano plurianual e a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual foram se complexificando ao longo, né, dessa implementação de direitos que a Carta de 88 propõe. Então, o que vai acontecendo, né, entre os anos 90 e os anos 2000? A gente vai consolidando os sistemas nacionais de políticas públicas, né? E esses sistemas nacionais e os direitos consagrados, eles vão sendo inscritos na Constituição, né? Inscritos, né, no orçamento de que forma? A gente tem, por exemplo, uma vinculação da arrecadação de impostos
à educação, a gente tem uma porcentagem, né, do gasto referido à educação. Então, a gente tem uma peça orçamentária que vai garantindo, né, que esses direitos eles sejam ali representados, a materialidade dos direitos que são consagrados na Constituição. Então, longe de enxergar isso, né, como um aspecto negativo, entendo que esse aspecto expressa que o orçamento público é sobretudo do povo brasileiro, né? Então, é o povo brasileiro que faz, né, que participa das eleições, que coloca a sua vontade ali no processo eleitoral, que tem contornos, né, envolve a população de todo o país. Então, esse é um ponto a salientar. É um orçamento associado a direitos e que reflete que reflete a vontade popular, não é? Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar. O outro aspecto, né, que também é presente na peça orçamentária, é que, com o passar do tempo, né, nas décadas de 90, 2000, nós fomos criando metas e regras fiscais, né, para disciplinar o orçamento público. Então, grosso modo, isso fez com que a gente tivesse uma estrutura orçamentária em que cerca de 90% da despesa está consignada, né, às despesas obrigatórias, despesas com educação, saúde, pessoal, despesas que se referem a direitos e que você não vai retroceder, né? Esses direitos eles estão amparados ou na Constituição ou em legislações, né, mais amplas. E cerca de 10% da despesa, aproximadamente, do orçamento público, né, está consignado a despesas discricionárias. O que são as despesas discricionárias? São aquelas despesas, né, que a administração pública, os governantes, eles têm a possibilidade de alocar essas despesas, né? Então, a gente tem um cenário, né, que do lado da despesa está associado a direitos e que contempla mais ou menos 90% do orçamento. A gente tem um cenário, né, de que depende, né, dos governantes, da administração pública, que cerca de 10% está associado, que é com esse dinheiro que a gente tem historicamente feito investimentos públicos, né, no orçamento fiscal. Então, o que acontece, né? O conflito sobre esses recursos, sobre os 10% dos recursos, ele tem aumentado, né? É importante salientar que orçamento é uma peça, né, que envolve receitas e despesas, e que só depois, né, a Constituição de 88, a gente está fazendo a nossa reforma sobre as receitas, né, a reforma tributária, né, o conjunto de reformas que está se debruçando sobre a receita, ele está acontecendo agora. Então, a gente avançou muito mais na regulamentação da despesa do que num repensar sobre a receita, não é? Mas, enfim, o que acontece é que, cada vez mais, o conflito sobre esses 10% ele tem aumentado, né? Enfim, se essa é uma característica, por vezes, criticada do orçamento, né, a falta de flexibilidade que ele possui, né, o ponto é que essa, entre aspas, falta de flexibilidade, ela tem se ampliado, né, porque o avanço do poder legislativo sobre esse poder de alocar, né, ele está acontecendo paulatinamente. Então, a gente teve, né, só para a gente lembrar dos movimentos que o Poder Legislativo fez nesses recursos, né? Então, as emendas individuais foram, né, a impositividade delas foi colocada na Constituição e elas respondem uma parte da receita corrente líquida, né? Então, as emendas individuais hoje correspondem a 2% da receita corrente líquida. As emendas de bancada, né, dos estados, elas correspondem hoje a 1% da receita corrente líquida e elas também têm caráter impositivo, que significa que, assim, elas só não serão executadas, né, se tiver um impedimento técnico e tudo mais. Dentro das emendas individuais, a gente criou, né, o Poder Legislativo criou as transferências especiais, né, que é um encaminhamento direto, né, para os estados e municípios, né, sem passar por outros instrumentos que, às vezes, costumavam estar vinculados a emendas, como convênios, por exemplo, é uma transferência imediata. E, de certo modo, esse caminho para a impositividade e para a vinculação à receita corrente líquida
que foi sendo testado na LDO e depois chegou na Constituição Federal, os parlamentares buscaram fazer o mesmo, né, para as emendas de comissão, né, e testando na LDO para, no momento subsequente, tentar fazer isso, né, não sei se tentarão, mas o movimento é parecido com o que aconteceu em momentos anteriores, né, de vincular essas emendas de comissão também a isso. Então, o veto do Poder Executivo diz respeito basicamente a isso, né? A uma questão sobre quem decide essa parcela do orçamento, né, de natureza discricionária. Então, enquanto o argumento dos parlamentares, por exemplo, é a conexão com a população, tem a ver também com conexão com as bases, né, também com as dificuldades de execução desses recursos. Então, é algo que a gente também não pode perder de vista quando discute um pouco a coisa do orçamento discricionário. O orçamento discricionário tem profundas dificuldades institucionais para se realizar, se concretizar, né, entre uma decisão alocativa e a entrega efetiva, né, do produto, né, do bem para a população. Esse percurso tem sido muito difícil, né, para a gente ver o negócio na nossa frente. Então, nesse sentido, é muito contraditório mesmo, né, ter uma reclamação sobre a flexibilidade do orçamento e, ao mesmo tempo, ir criando instrumentos que, né, vão retirando essa flexibilidade e vão colocando o Poder Executivo, que é esse que tem... O Poder Executivo tem a visão da setorialidade da política pública, né, dos sistemas nacionais de política pública, né, de como isso... das desigualdades regionais, né? Então, assim, tem um esforço de tirar essa capacidade alocativa do Poder Executivo, né? Então, enfim, eu entendo que é uma tensão que está colocada, progressivamente colocada, né? Eu acho que o evento, né, síntese disso foi a criação do RP9, né, que reconhecia explicitamente as emendas de relator, né, e, de certa forma, foi colocado um freio nessa condição pelo Poder, né, Judiciário. Então, novamente, respondendo à pergunta da live, o orçamento é de todos os brasileiros? Sim. Ele está consagrado na nossa Constituição, né? O orçamento é a representação, né, a representação monetária dos direitos assegurados na nossa Carta Constitucional. O poder de alocar, de ter a visão sobre as desigualdades, sobre os setores de políticas públicas, está no Poder Executivo. Eu entendo o argumento da conexão com o local, levantado pelos parlamentares, mas, sinceramente, eu tenho dúvidas sobre esse movimento sendo feito, porque tem uma fragmentação dos recursos, né, que impede pensar conflita com dimensões como eficiência, como efetividade, por exemplo, né, do orçamento público. Então, eu encerro minha participação por aqui, nesse primeiro momento, né, e vou ouvir agora a minha colega a Liana sobre as suas ponderações. Acho que é isso. Isso mesmo, Clara, muito obrigada. Chamar, então, a Liana para falar a sua palavra também. Liana? Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Oba. Tudo ok. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite para participar desse debate. Esse convite me veio através do Adroaldo Quintela, a quem eu agradeço, e fico também feliz de estar participando de uma atividade organizada também pelo IDENE, que eu estou me aproximando do Instituto e para conhecer bem as suas atividades e poder participar de forma mais efetiva, certo? Eu gostaria também de cumprimentar a Clara, a Carolina, o Fred, e eu acho que o Peter, né?
a pessoa que nos deu entrada na live, agradecer a todos eles, e eu achei ótimo essa oportunidade dessa discussão, e prestei muita atenção à fala da Clara, que é uma pessoa extremamente experiente na prática do orçamento, no acompanhamento do orçamento, o que não é o meu caso. Eu sou uma curiosa nesse tema e acho que hoje é praticamente uma obrigação dos brasileiros se inteirar muito do que acontece no âmbito do orçamento. A pergunta que vocês fazem de quem é o orçamento público, ela é ótima, porque ela remete exatamente a uma condição nossa, né, de brasileiros subdesenvolvidos, vivendo num país dependente, e, por conseguinte, ela já coloca uma cunha, né, que nos ajuda um pouco a entender essa discussão. Mas ela não responde tudo. Essa pergunta também se aplica, se a gente pensar na discussão recente sobre a distribuição dos dividendos da Petrobras, de quem é a Petrobras? Provavelmente, num país como os Estados Unidos, não haveria dúvida ou não haveria questionamento sobre de quem é a Exxon. Tá certo? No caso, a Exxon é uma empresa privada. No caso da Petrobras, ela é uma empresa estatal, tá certo? Então, esse tipo de questionamento ele é muito, eu diria, compatível com a nossa condição de país subdesenvolvido e com uma posição subordinada na divisão internacional do trabalho. Mas isso não explica tudo, porque a gente precisa juntar a essa compreensão a nossa formação social e histórica. Nós somos um país que, na realidade, atravessado por 3 séculos de escravidão, fato esse que a gente pode ter certeza que não foi absolutamente erradicado, quer dizer, a cada semana, a cada mês, a gente tem a notícia de alguém que foi resgatado da condição análoga à escravidão. Essa semana foi o caso de uma senhora que ficou nessa condição durante 72 anos, né? E a forma como nós nos desenvolvemos, submetidos claramente a uma dominação das oligarquias locais, tá certo? Essa é uma questão que não foi superada, tá certo? Nós somos uma sociedade que não desenvolveu um mínimo de solidariedade entre as classes. E isso aparece no orçamento, tá certo? O orçamento acaba sendo um espaço de disputa e um espaço claramente de luta de classes, tá certo? E de segmentos de classes que não são nem reconhecidos por grande parte da população, tá certo? Então, essa é a questão que eu diria que, na realidade, está por trás da discussão do orçamento brasileiro. A Clara foi muito feliz quando associou a ação orçamentária à nossa Constituição, porque, de fato, é isso. Pensar o orçamento exige que a gente pense a Constituição Federal de 88, que, na realidade, fez, eu diria, quase uma revolução por estender os direitos políticos ao conjunto da população adulta. Se a gente imaginar que, na eleição de 1989, 90% dos adultos estavam registrados como eleitores. Isso é uma pequena revolução, tá certo? Ao mesmo tempo, a Constituição Federal de 88 consagrou um conjunto de direitos fundamentais no sentido de proteger os brasileiros e de conferir exatamente uma certa participação numa possível democracia que se construa, tá certo? É claro que a nossa democracia é frágil, mas eu acho que esse debate do orçamento ele traz também um risco para a nossa própria democracia, da forma como ele está sendo encaminhado, e eu vou desenvolver isso um pouco mais para frente, tá certo? A Constituição Federal ela conferiu um papel muito importante ao Executivo, porque reconheceu o seu papel diretivo, o seu compromisso com um projeto de desenvolvimento. Quer dizer, as pessoas da minha geração já repetiram muito essa frase, né? Nós precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento,
E aqui também cabe essa observação, não é? Eu acho que, dependendo de como o encaminhamento ou a solução dessa disputa que acontece no momento no Brasil em relação ao orçamento público, depende o futuro da nossa democracia e também a possibilidade de um projeto nacional de desenvolvimento. Veja bem, na realidade, a Clara falou da Constituição Federal como um caminho, uma possibilidade para a redução das desigualdades. Eu lembro, Clara, que a Constituição Federal não foi cumprida no seu artigo 3º, que exatamente propunha a redução das desigualdades regionais brasileiras, que são, a meu ver, a razão central para a ausência da nação. Enquanto perdurarem as dificuldades, as desigualdades regionais muito profundas, por exemplo, o Nordeste está há 70 anos com a mesma participação no PIB brasileiro, 13%. Mesmo que tenhamos tido 70 anos de política pública compromissada com o desenvolvimento regional. Pelo menos nós temos, concretamente, esse histórico de políticas públicas de desenvolvimento regional. Mas o resultado é pífio. Nesse sentido, quando a Constituição Federal confere o acesso aos direitos fundamentais, ela é muito mais efetiva na redução das desigualdades regionais do que as próprias políticas de desenvolvimento regional. É uma questão a se pensar, né? O que está errado no encaminhamento dessas políticas. Na realidade, a Constituição Federal ela já recebeu um número muito grande de emendas. Há 128 emendas ao longo desse período de 1988 até 2020. E essas emendas, a grande parte delas tem a razão da emenda ser proposta é exatamente a questão das políticas públicas. E é interessante a gente lembrar que, no dia seguinte da promulgação da Constituição Federal, o ex-presidente Sarney disse uma frase clássica: o orçamento, ou melhor, a Constituição não cabe no orçamento. Essa é a marca desses últimos 35 anos, porque, na realidade, grande parte dos ganhos que a Constituição Federal propôs e trouxe já foram retirados, tá certo? Essa é uma luta permanente. E hoje a gente discute essa mesma questão. O que é que, de fato, cabe no orçamento? Os direitos sociais, a educação, a saúde, o pagamento da dívida pública. E que dívida pública, que a gente não sabe exatamente do que se trata, não é verdade? Eu hoje entrei até no site da Auditoria Cidadã da Dívida, que tem uma série de discussões e de divergências metodológicas com outros economistas e tal, mas que faz um trabalho importante de esclarecimento e que chama as pessoas para compartilharem, discutirem e opinarem sobre, afinal, que dívida é essa? Tá certo? Então, veja bem, a Constituição Federal de 88, ela propôs, na realidade, um orçamento mais democrático, digamos assim. Por quê? Porque desde o século XIX que a prerrogativa do orçamento público era exclusiva do Executivo, tá certo? E é claro que os parlamentares, o Congresso, deputados e senadores foram eleitos e, por conseguinte, representam as populações. Então, quando a Constituição Federal de 88 faz essa nova construção, no sentido de que a participação na construção do orçamento é do Executivo, é prerrogativa dele, mas o Legislativo pode opinar, pode propor, tá certo? Eu acho que a expectativa era de uma coparticipação efetiva, importante e construtiva para o país, tá certo? Então, a participação do Legislativo ela foi vista positivamente. A estrutura legal que a Constituição criou, montado como o PPA, a LDO, a LOA,
foram também instrumentos importantes, inclusive o cronograma de apresentação dessas etapas ao Congresso, para que os parlamentares pudessem opinar, pudessem discutir. Eu acho que tudo isso foi no sentido de tornar o orçamento mais democrático e mais participativo. Porque a gente sabe que vive numa democracia representativa, mas que a gente precisaria caminhar na direção de uma democracia deliberativa e participativa. Então, ali, a proposta da Constituição ela é, eu diria, muito exitosa. Porém, a expectativa foi relativamente frustrada, tá certo? Eu falei das políticas de desenvolvimento regional. E a gente poderia pensar, se a representação regional das diferentes regiões, inclusive das mais pobres, estão no Congresso, por que esse desenvolvimento não acontece? Por que a redução das desigualdades regionais também não acontece? Tá certo? Então, na realidade, o Executivo propõe o orçamento, o Executivo também tem como instrumentos que dão força ao Executivo o veto de qualquer decisão ou de qualquer ação proposta pelo Legislativo e tem o o contingenciamento das despesas. É um elemento, é um instrumento do Executivo que, na realidade, dá um certo desequilíbrio de forças entre o Executivo e o Legislativo. No entanto, o Executivo não pode vetar emendas constitucionais. Aí nós tivemos a EC 95, tá certo? E todas as emendas constitucionais que nós tivemos daí para frente, tá certo? Então, existe um jogo de poder entre o Executivo e o Legislativo. Em alguns momentos, o Executivo tem mais força, mas a pressão do Legislativo é muito grande, inclusive dependendo do contexto político que a gente vive. Então, o conflito atual, eu acho que ele é grave, ele é forte, tá certo? E eu vou usar uma palavra que talvez não seja muito adequada, mas ele é perigoso, tá certo? Por que ele é perigoso? Quando é que isso começou a mudar? Isso começou a mudar, incrivelmente, no primeiro governo Dilma, em 2015, com a emenda constitucional 86, tá certo? Em seguida, com a emenda constitucional 105, 2019, que cria as emendas do relator, que já são consideradas hoje inconstitucionais, tá certo? E a tal emenda PIX, que é alguma coisa, a meu ver, esdrúxula, tá certo? E, finalmente, agora, em 2024, tem essa lei 14.791, que impõe um cronograma obrigatório para o pagamento das emendas no ano eleitoral e, evidentemente, antes das eleições. Então, existe aí um jogo político importante, tá certo? E a questão mais, talvez, dolorosa da situação é a falta de transparência nas emendas do relator, tá certo? Não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito bem de toda a discussão em torno das emendas, exatamente do Arthur Lira, que entregava kits de robóticas em Alagoas, num volume altíssimo de recursos, se eu não me engano, 22 bilhões, em escolas que nem carteiras tinham. Então, você veja que o problema não termina com a emenda, porque aí vem a negociação da compra, a licitação, o acompanhamento disso, que exige também que os órgãos de controle estejam absolutamente irmanados com os objetivos de transparência, mas também de compromisso com a população. Então, a situação que se vive hoje, ela não se encerra no Congresso. Ela transpõe o Congresso, ela vai para a sociedade civil e ela vai também para os órgãos de controle, tá certo?
Então, o problema hoje é que nesse compartilhamento dos recursos do orçamento, a parcela hoje que o Congresso disputa eu diria, vou usar uma palavra pesada, se vocês me permitem. A meu ver, é uma participação obscena. 20% dos recursos. E como é que isso chegou nesse ponto? Se a gente pegar os anos anteriores, em 2014, a participação era 4,65%. Em 2016, passou para 6,47%. Em 2018, 8,4%. Em 2019, 9,86%. Em 2020, 28,61%. 2022, 24,57% e hoje 20%. Isso não tem qualquer paralelo internacional, tá certo? Eu procurei achar esses números e, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que é sempre uma comparação que as pessoas gostam de fazer, né? No caso dos Estados Unidos, é 2,4%. No caso da França, 0,1%. No caso da Coreia do Sul, 0,3%. De Portugal, 0,5%. É absolutamente insustentável você ter 20% desse orçamento, que a gente sabe que é restrito, entregue aos parlamentares. É absolutamente, a meu ver, impossível. E como eu comecei a falar do Arthur Lira, eu vou terminar. Porque, no caso dele, exatamente, o TSE divulgou o acréscimo patrimonial que ele teve entre 2018 e 2022, e ele é enorme. Na realidade, isso reflete a briga ou a disputa que se estabeleceu nos últimos dias entre o presidente Lula e o deputado Lira, que não foi a nenhuma das comemorações do 8 de janeiro que ocorreram no início desse ano. Ou seja, ele não participou de nenhuma das comemorações que comemoravam exatamente a vitória da nossa democracia em 8 de janeiro. Isso, para mim, é preocupante, muito preocupante. Quer dizer, o que é que, de fato, está sendo urdido, tá certo? Nessa discussão ou nessa prática, tá certo? Agora, será que há o que ser feito? Porque a gente sempre se pergunta, né, quando chega nessas circunstâncias. Há muito a ser feito, eu acho, tá certo? Uma coisa é ter claro que o orçamento expressa a luta de classes. E quando parece pueril o que eu vou dizer agora, mas não é. A gente sabe que há uma pressão grande para se vender a ideia de que o serviço público e os servidores públicos eles são, digamos, a grande causa dos problemas brasileiros e dos poucos recursos que restam para as outras atividades. Isso não é verdade. Isso foi muitas vezes esclarecido, mas essa tecla sempre volta, tá certo? Então, eu reafirmo aqui, eu peguei hoje um trabalho do IPEA, uma nota técnica, que mostra que, em 20 anos, nos últimos 20 anos, o crescimento da participação dos gastos com os servidores públicos no Brasil aumentou 0,9% do PIB, ou seja, quase nada, tá certo? E não se faz serviço público e não se cumpre a Constituição sem saúde, sem educação, tá certo? E são serviços que exigem pessoal, tá certo? Então, não vamos nos iludir, tá certo? Essa conversinha, eu acho que nós já temos maturidade suficiente para superá-la. E aí eu volto ao conflito que se estabeleceu, porque ontem, por exemplo, há 2 dias atrás, eu vi um comentário assim um tanto estarrecedor do ministro Rui Costa, dizendo que o servidor público precisa
ter um fungado no pescoço para que ele se mexa para trabalhar. Não existe Estado forte, não existe sociedade forte sem servidores públicos bem formados, conscientes do seu papel, bem remunerados e respeitados. E isso faz parte da solução, porque, veja bem, eu me perguntei o que é que pode ser feito? Muita coisa pode ser feita. Nós somos o país que construiu e que criou o orçamento participativo. E, infelizmente, isso é muito difícil de ser pensado num país que tem 5.570 municípios, 203 milhões de pessoas, tá certo? Isso pode parecer uma utopia, mas as utopias precisam existir, elas fazem a gente caminhar, tá certo? E o orçamento participativo ele está nos 5 continentes. Você tem pesquisadores que dedicam a vida toda para acompanhar em todos os continentes o encaminhamento do orçamento participativo. Se não for nesse formato, por que não se tem uma ampla discussão dos projetos com a sociedade? Por que não se faz propaganda, divulgação na televisão, programas na TV? Nós temos uma população que trabalha muito, que tem 2, 3 horas de transporte coletivo para se locomover casa, trabalho, casa, tá certo? Então, a gente, quando pensa, não, vamos fazer programas de TV, etc., é complicado, porque a população brasileira é uma população que trabalha muito e que realmente está muito cansada, está sempre cansada, eu acho, tá certo? Mas Eliana, isso também seria um caminho. Eu já vou parar, Carol. obrigada. Desculpa, eu me empolguei. Não, tudo bem, é só porque o nosso prazo começou a ficar apertado, tá? Claro, eu só vou gastar mais 1 minuto. Que esse sistema nosso ele tem contradições muito interessantes. Nós temos um fundo eleitoral para 2024 muito, muito grande, tá certo? 4,9 bilhões, tá certo? E esse fundo eleitoral ele também alimenta grupos absolutamente contrários à democracia. Faz sentido isso? Eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso, tá certo? O que é a democracia num governo presidencialista, tá certo? Olha, eu me desculpo porque eu realmente me estendi e eu me empolguei. Me desculpem. Tudo bem, tá tudo bem. Muito obrigada pelo tempo. Obrigada a você, Eliana. Foi muito esclarecedora. Vou passar a palavra, então, para o Adroaldo, que vai falar um pouco sobre o manifesto. Bom, boa noite a todas e todos. Dizer que uma satisfação muito grande ouvir 2 companheiras da ABED, ambas são filiadas da ABED, tanto a Clara Marinho quanto a Liana. E Liana, recentemente, como cearense, eu fiz um convite para que ela fosse conselheira de orientação, uma das conselheiras de orientação estratégica do desenvolvimento do Nordeste. Bom, gente, eu vou falar sobre a coisa, mas eu gostaria de falar do aspecto que eu acho que é extremamente importante nessa conversa do orçamento, é sobre o parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição. Em grande parte, essa discussão do Legislativo com o Executivo tem a ver com a não regulamentação do artigo 9º da Constituição. O que diz esse artigo? Esse artigo dizia que lei complementar ia dispor sobre orçamento, sobre a lei de diretrizes orçamentárias e sobre o plano plurianual. Nós fizemos até várias discussões até meados do início dos anos 90. E depois avançamos, e acho que é muito importante, na lei de responsabilidade fiscal, mas deixamos um buraco negro na questão orçamentária. Eu acho que é fundamental, até porque tem várias discussões, gente. Eu participei da primeira, pela idade, né, já estou aposentado, eu participei da primeira LDO. Eu estava na Software Assessoria em 1989, quando a gente se perguntava como é que a gente fazia. A lei que saiu com 42 artigos naquela época, e um dos grandes debates que se fazia era o seguinte, era porque o Zé Serra foi relator desse capítulo, e ele, como
membro do PSDB, esperava que o Brasil virasse parlamentarismo. A lei de diretrizes orçamentárias não é uma coisa de regime republicano. Ele é de regime, está certo? É um instrumento do regime parlamentarista, porque as diretrizes são para o próprio primeiro-ministro e faz parte do parlamento para fazer isso. Bom, o Brasil, no plebiscito que houve, não foi aprovado o parlamento, mas continua na Constituição a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu acho que para o bem, para o mal, existe essa discussão, mas a coisa está evoluindo de uma certa forma, e o avanço do poder, esse buraco negro permite um avanço do poder legislativo muito grande sobre o orçamento. Evidentemente que houve um freio com as emendas do RP9, que foi falado aqui, que são as emendas do relator, quando o Congresso, ou melhor, o STF, né, limitou essas emendas. Mas o que se assiste hoje é um avanço desproporcional do Poder Legislativo sobre a alocação de recursos públicos. Eu não vou voltar à discussão, acho que muito feliz ambas, tá certo? As colegas, e a Liana coloca a questão da desigualdade, ambas colocaram a questão das desigualdades regionais e das desigualdades sociais que estão presentes no orçamento público. As emendas com um caráter só municipalista e tudo, tira essa possibilidade sobre aquilo que a Clara Marinho explicou, que são recursos discricionários, são os únicos livres para poder se alocar o recurso, tira a capacidade do Poder Executivo de fazer, tá certo, políticas de redução de desigualdades, sejam elas econômicas, sejam elas sociais, de combate à pobreza, etc, etc, etc. Então, gente, e mais do que isso, também ampliar os investimentos. Nós somos um país que os investimentos, embora o PIB tenha crescido 2,9% no passado, os investimentos caíram. Nós precisamos aumentar a capacidade de investimento do Estado para o benefício da nação, para o benefício de todos, a gente poder retomar o desenvolvimento. Por último, eu gostaria de fazer, eu estou com a camisa Ciências Econômicas, UFBA, fazer isso, mas fazer um reparo. Eu estudei na Universidade Federal da Bahia, mas nunca fui professor da Universidade Federal da Bahia. Eu ensinei na Universidade Estadual de Feira de Santana, ensinei em Minas Gerais, ensinei em Brasília, na Católica e no CEUB, mas jamais, talvez é o esqueleto que eu tenho no armário, jamais eu fui professor da Faculdade de Economia, embora seja chamado ultimamente desde a Bahia para fazer palestras, etc., em alguns momentos, tanto pelo professor Tomé, que é o diretor da escola, como o professor Leonardo, que é o diretor do colegiado. Diz até, poxa, você devia fazer um concurso para terminar seu tempo. Mas, gente, fazer um concurso, eu vou fazer 72 anos, daqui a 3 anos aposentar, eu acho que não faz sentido ocupar o lugar e ter que sair logo. Mas hoje nós fizemos um grande debate na Bahia sobre segurança pública, e uma das propostas com a Escola de Economia é que a gente faça colóquio sobre segurança pública e desenvolvimento. E não naquela perspectiva que os estudantes de economia estudam, né, que é principalmente neoclássica, que é aquele velho dilema entre produção de arados ou canhões, canhões ou manteiga, não é esse sentido. Mas esse sentido é o seguinte: como é que a insegurança pública dificulta o desenvolvimento econômico? Esse é um debate hoje central, tá certo, que nós todos temos que fazer, mas dizer que agradecer, dizer que são dois manifestos para encerrar. Esses manifestos eles tratam principalmente, tá certo, de um lado, que apoiam o governo na questão dos vetos, sobretudo nos vetos, a questão da obrigatoriedade do Poder Executivo pagar emendas, não basta empenhar, mas pagar emendas até o dia 30/6, que não faz sentido. Por quê? Porque o pagamento ele depende do fluxo de caixa. Fazer isso tá certo? Significa que o legislativo está entrando numa seara que não é a dele. E mais que isso, gente, tem uma coisa por trás das emendas que a gente precisa deixar claro. Acho que nem todas as pessoas sabem, mas o Tribunal de Contas da União é um órgão do Poder Legislativo. Eu pergunto, o Tribunal de Contas da União tem capacidade de fiscalizar as emendas
dos congressistas faz isso de fato, ou isso é, né, mais um jeitinho, uma jabuticaba brasileira. Dizer isso e pedir a todas e todos que possam, que assinem o manifesto, que divulguem nas suas redes os companheiros que estão aí, companheiros da ABED, da Associação Brasileira de Economistas da Democracia, os companheiros do Corecon de Minas Gerais, do sistema de Corecon, da Rede pela Democracia, a importância que a gente tem de fazer o mutirão, tá certo, pela assinatura dessa emenda, e breve nós faremos uma entrega ao Congresso Nacional por intermédio aí, ajudando com o apoio do senador Paim. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Obrigada, Adroaldo, pela palavra. Agora a gente vai abrir para pergunta, né? Não sei se dá tempo ainda, mas a gente pode, né, jogar as perguntas lá no chat e tá contando com a Clara e com a Liana para estar respondendo por e-mail, certo? Exatamente. Exatamente. É o que dá para fazer, porque nosso tempo já venceu, né? Seriam 45 minutos, nós estamos já perto das 8 horas, né? Faltando 4 minutos para as 8. Vamos fazer dessa forma, eu acho que é melhor. Então, beleza. Muito obrigada pela participação, pessoal. Obrigada, Liana. Obrigada, Clara, Fred e Adroaldo. Um abraço a todos. Abraço também. Obrigada, pessoal. Obrigado. Valeu.